não operacional, nós tivemos um resultado não operacional positivo em 1.567. Vocês estão vendo isso aqui na tela? Olha o cursor. Isso permitiu abater, amenizar um pouco esse resultado final, antes do imposto. Era 21, abateu 1.567, diminuiu um pouquinho. Bom, nós aqui já comentamos o lucro que incide sobre receita e lucro que incide sobre resultado. Como é que eu vou pagar imposto sobre prejuízo? Tive prejuízo e ainda vou pagar imposto? Nesse caso aqui, ó, como foi prejuízo, ó, pode observar que tanto o imposto de renda quanto a contribuição social foi zero. Então, por isso que ele manteve esse resultado aqui. Compreendido isso, meu povo? Vejam só. Ótimo. Ó, vocês podem dizer que eu sou entusiasta disso aqui, né? Mas sou mesmo. Eu acho fantástico. Quando você pega aqui um resultado, você começa a entender o que contribuiu para um resultado positivo ou negativo dentro da empresa. E aqui, ó, depois, nós olhando aqui para nossa telinha aqui, X6, pode ser 2016, 2006, o que vocês quiserem. X7, X8. Vamos ver o que aconteceu nos anos seguintes. Aqui nós já entendemos o que pegou. Aqui a empresa teve um lucro bruto, mas que não foi suficiente para cobrir as despesas operacionais e as despesas financeiras. Essa aí. Vamos ver o que aconteceu em X7. Só que em X7 eu gostaria que vocês fizessem essa leitura primeiro, para depois a gente conversar. Olha aqui, a mesma linha de raciocínio. Veja só. A receita líquida, 100%. O custo do produto vendido, ó, 737 em relação a 1426. Faz a continha aí, vê se chega nos 51,7%. O custo, o lucro bruto. O primeiro passo é fazer a análise vertical. O segundo passo é a análise. Melhorou ou piorou a situação da empresa? Dá uma olhadinha aqui, ó. E o que, em termos do lucro, o lucro melhorou ou o lucro piorou? O que contribuiu para esse lucro melhorar? E o resultado operacional? Dá uma olhadinha, quero que vocês pensem para a gente comentar, quero ouvi-los. Então, vamos lá. Fizeram a continha aí para reforçar, para chegar nos mesmos valores? Muito bem. Ó, se nós compararmos o ano de X6 com X7, o que aconteceu em termos de participação do custo do produto na receita líquida, nas despesas operacionais, quanto era e quanto passou a ser? E se isso contribuiu positivamente ou negativamente? Como é que vocês veem isso? Quero ouvi-los. Pode falar sem medo.
O custo diminuiu. O custo dos produtos. E isso contribuiu para quem? Isso, agora sim, ó, Karina, você foi no ponto. Né? Os valores, tanto a Karina quanto o Tiago aqui. Né? Embora em valores absolutos, né? O nosso custo tenha sido maior, né? Em termos relativos, ou seja, percentuais, ele caiu de 56 para 51. Porém, a gente tem que observar que esse custo ele subiu aqui, ó, em valores absolutos, porque se é custo, ele é variável. Se ele é variável, ele acompanha o faturamento, vocês concordam? Como subiu o faturamento, né, o custo também, ele acompanhou, ele aumentou. Por isso que a análise vertical é importante. Porque senão eu vou olhar só valores absolutos, e a análise vertical nos permite avaliar valores relativos, ou seja, em relação à receita. Tudo bem? Então, como a Laís colocou, teve um aumento na venda, no faturamento. E esse aumento no faturamento, o custo foi um pouco menor em termos percentuais. Significa o quê? Que a empresa, ou ela comprou melhor, ou ela reduziu perdas, ou ela teve ganhos de produtividade, que permitiram que o nosso custo caísse em termos percentuais, termos relativos à receita líquida, de 56% para 51%. O próprio serviço também caiu um pouquinho. Então, pode observar que essa variação, estão vendo o cursor? É exatamente o que melhorou do lucro bruto. Então, o que nós diminuímos de custo aumentou naturalmente no lucro bruto. Então, nesse caso, o que contribuiu para uma melhoria no lucro bruto foi a queda em termos relativos à receita líquida, o custo do produto vendido. Vocês visualizaram isso que eu acabei de dizer ali, olhando para os números? Ou não? Pois bem. E as despesas operacionais, hein? Da mesma forma, né? Em valores absolutos, eles subiram, mas em termos relativos, ela cai de 39 para 35, de 39,3 para 35,7. Muito bem. Qual a consequência disso, hein? O lucro operacional antes do financeiro. Ó, olha que diferença, tanto no absoluto quanto no relativo. Então, a empresa saiu em X6 de um lucro operacional antes do financeiro de 1,4 para 10,5. A despesa financeira, e o que contribuiu, então, para essa significativa melhora do lucro operacional antes dos impostos? Possível ganho de produtividade, que foi a redução no custo, e também a redução
em termos relativos da despesa operacional. Ok? Como chegamos aqui aos 10,5 mesmo? Só dividir, não é? O 149,217 em relação a 1.426,953. Multiplico por 100, 10,46, arredondando 10,5. Ok? E aí, por consequência, né, hoje consegui melhorar o resultado operacional, a empresa melhorou o resultado operacional, pagou menos juros, né, o lucro operacional sai de 2,2 negativo para 9,8 positivo. Ó. E é claro que se o lucro, temos imposto sobre esse lucro. Por isso que tem aqui, ó, o imposto de renda e contribuição social sobre lucro. Tá vendo como é que é gostoso? Quando você olha assim, o que para a maioria é um monte de númerozinho, para nós é um diagnóstico. A partir de uma ferramenta muito simples, um instrumento muito simples, que é a análise vertical. Então, mais do que saber fazer a continha de dividir, que não passa disso, é cruzar esses dados, ter essa visão crítica. Tá? Então, a dica é, por onde eu começo mesmo, Douglas? Você explicando aqui, eu estou entendendo, mas depois eu vou fazer, eu sinto uma certa dificuldade. Então, vai a dica. Tá? A dica é, quando você for fazer uma análise vertical, primeiro, inicie pelo DRE, porque ele já me permite um diagnóstico, tá, tranquilo. Segundo, além de iniciar pelo DRE, tá, a hora que você acabou de fazer a continha da análise vertical propriamente dita, se atente aonde tem aqui sinal de igual, onde tem relação. Então, lucro bruto. O lucro bruto tem uma relação direta com o quê? Com o custo. Então, analisa o custo. O resultado operacional tem relação com o quê? Com as despesas operacionais. Opa! E ele aumentou ou diminuiu? Isso contribuiu ou não? E os juros? Paguei mais, pagou menos? Quanto representou? Tá? Então, a dica é essa, inicie pelo DRE, depois vamos lá para o ativo e para o passivo também, naturalmente. Agora, X8 é com vocês. Comparando o período aí. Em relação ao X6 e X7, o que aconteceu com o X8? Melhorou, piorou? O que contribuiu para melhorar? E se piorou, o que contribuiu para piorar? Agora é com vocês. Pode abrir o microfone. À vontade. Laís, fique à vontade. Elisama, Bruna, Larissa, Ronaldão, Emerson, tá quietinho. José Lucas. E esse bebê lindo aí, José Lucas? No seu colo, na foto aí. Professor. Pois não. O que deu para perceber, os custos dos produtos subiram também, em percentual caiu um pouco, porém o lucro bruto evoluiu no X8. Uhum. E o que contribuiu para melhorar esse lucro bruto, então? Emerson, você acabou de falar. O que contribuiu, então, para
para o lucro bruto? Foi o custo dos produtos. Caiu, não? Uma queda, então, está todo mundo visualizando isso que o Emerson está explicando? Olha lá. Pode explicar, Emerson, com tuas palavras, bem à vontade. Como é que você olha esses números, o que você entende? Houve uma evolução de valores, né, no custo dos produtos, porém o custo dos serviços também subiram, mas em percentual ela caiu. Então conseguiu gerar uma margem de lucro maior no final, em torno de 50%. Isso. 50%, né, que tá. Uhum. Bom, então, primeira coisa, vai no lucro bruto. Depois, vai para as despesas operacionais. Pode seguir a análise aí, fica à vontade. Emerson, outro colega que queira. Parabéns, Lucas, aí pelo filho. Deus abençoe. Então, vamos lá. E depois do lucro bruto, o que a gente tem mais para baixo? As despesas operacionais também caíram em relação aos anteriores. Consequência, lucro operacional ainda maior. Ainda maior, em torno de 19%. Exato, a Milena colocando ali, ó, que as despesas também caíram. Joia. Isso. Mas chama atenção aqui a despesa financeira, que voltaram a subir bastante, né? Olha lá. Olhando para a telinha. 0,6 para 8. Primeiro cai de 3,5 para 0,6, só que depois, ó, vai bater em 8,7. Porém, mesmo pagando mais juros, a empresa ainda apresentou um resultado de 6,1. O resultado foi bom. Mas houve uma queda, né, em relação ao anterior, de 0,5%. Sim, quer dizer, ó, isso que eu estava esperando você chamar a atenção. Ó. A empresa teve um aumento no faturamento, mas em termos relativos, uma queda, né, por conta do quê? Principalmente as despesas operacionais ali. Isso, exatamente. Bom, com isso, nos chama a atenção um outro aspecto aqui. Lembra que eu comentei que dever não é pecado? Ainda bem, né? Dever não é pecado. Já conversamos um pouquinho sobre isso aqui. Desde que, né, o valor esteja sendo utilizado por terceiros, ele me proporcione um resultado para a empresa maior do que eu pago de juros para esse terceiro. E a gente observa isso aqui. A empresa, isso é o que a gente chama de empresa alavancada, que é alavanca mesmo. Uma empresa alavancada. Ou seja, uma empresa que ela utilizou recursos terceiros, ela se endividou, mas ela utilizou esses recursos terceiros para alavancar vendas. Então, alavancagem operacional. Uma alavancagem operacional. E mesmo pagando juros, ainda conseguiu um resultado de 6,1. Tá? Entenderam isso que eu falei? Estão visualizando isso nos números? A ideia é isso aqui, a gente vai trabalhando um conceito e vocês vendo isso ali nos números. Voltar aqui um pouquinho para o ativo.
ativo circulante, passivo circulante. Ainda relacionado com análise vertical, tudo bem? Olha lá, no caso do DRE, nós vimos que o 100% é a receita líquida, correto? Não a bruta, a líquida. Quando eu falo do ativo e do passivo, o 100% ele está aqui embaixo, está vendo isso na tela? Está aqui embaixo. Ou seja, é o total do ativo, da mesma forma que o total do passivo. Então, vamos lá. Nosso ativo circulante, essas contas aqui são do ativo circulante. O que tiver em negrito é somatória de subgrupo. Quanto representa o ativo circulante em relação ao total do ativo? Como é que a gente faz essa continha mesmo? Quanto representa o ativo circulante em relação ao total do ativo? Divide o ativo circulante pelo total do ativo vezes 100. Exatamente. Todos chegaram nesse valor? Então, vamos lá. 978,263 em relação 2069,065. Multiplico por 100, afinal de contas é percentagem, 47,28, arredondando 47,3 que está ali. Da mesma forma, os demais itens, sempre em relação ao meu total do ativo. Lembrando que a somatória tem que fechar 100%. O passivo, da mesma forma. O compromisso que nós temos, que a empresa aqui tem com fornecedores, representa quanto? Do total dos compromissos aqui. Dos recursos, refazer a pergunta de uma forma tecnicamente correta. Fornecedores é recurso de terceiros, correto? Ou seja, então, é uma fonte de recursos. Quanto essa fonte de recursos de fornecedores representa do total dos recursos aplicados na empresa? Então, se eu pegar, vamos fazer a continha, 329,632 em relação a 2069,065. Multiplico por 100, 15,93, 15,9 que está ali. Ok? Entenderam? Tá aí. Muito bem. Ó, aqui eu coloco, vou pegar até um ativo, vou fazer só o do DR, depois vocês fazem com calma. A pura análise vertical para mim, não precisa fazer de tudo, tá? Faz só o que realmente nos interessa. A receita líquida, eu já vou colocar aqui 100%, estão vendo a tela aí, correto? Já tasca 100% aqui na análise vertical. Ó, o lucro bruto, sempre é importante. E o que influencia no lucro bruto? O custo. Opa, então tem que apurar o do custo. O lucro operacional. E o que influencia do lucro operacional? Opa, as despesas operacionais. Então, calculo aqui também. E as despesas financeiras.
Apura para mim, por favor. Douglas, mas é o mesmo que você acabou de apresentar para a gente. É sim, verdade. Só que lá a gente foi fazendo, orientando. Aqui eu quero que vocês exercitem apurando. Porque depois eu vou passar um outro balanço para vocês apurarem. Nós vamos fazer vai ser até parte da avaliação. Um trabalho que vocês irão fazer analisando os balanços dentro de um determinado período. Mas no momento certo a gente conversa. Primeiramente, vamos entender como é que faz isso. Então, sai apurando aí para mim. Fazendo a continha, vamos exercitar isso. Olhar é uma coisa, fazer é outra. A Cássio Velho de Guerra vai servir, Amanda, fica tranquila. A Amanda está perguntando se a calculadora financeira esse semestre. Não, nós vamos utilizar a financeira no próximo semestre, no 5º módulo. Tá? E aí ninguém precisa comprar a calculadora financeira. Poderá usar, baixa ela gratuitamente no celular. Tá? Agora, quem quiser usar a financeira para ir acostumando, ainda que seja com as operações mais básicas, melhor ainda. Tá? Mas sem problemas. Pode usar. E quando você fala a Cássio Velho de Guerra, né, é verdade, a minha tem, nossa, menina, tem mais de 15 anos, só troco a pilha. Eu uso ela, às vezes uso HP, depois se for na doente cálculo financeiro, uso mais a HP, né? Pois bem, vamos conversar um pouquinho sobre análise horizontal agora. Olha, 2006, é a minha. Ah lá, Mariana. 2011 nunca nem troquei nem a pilha, nada funciona bem mesmo, calculadora boa, né? Muito boa. Mas na hora que vocês acostumarem com a HP 12C, menino, vocês não vão querer outra. Eu estranho quando pego outra calculadora. Né? E usando ela no celular mesmo. No celular mesmo. Essa aí HP nós vamos utilizar no semestre seguinte, no 5º módulo. Olha, já estamos no 4º módulo, hein? Tá acabando, hein, gente? Acabando. Em breve teremos formatura, hein? E até lá, se Deus quiser, livre de Covid, né? Análise vertical, então. Tá? Vamos lá. Bom, se a análise horizontal nos permite apurar dentro do mesmo exercício, no mesmo período, tá? Olhando de novo para a telinha, tá? Continua a tela exposta aí para vocês compartilhar. Então, dentro do ano, então, pega lá a DRI, que fica sempre mais fácil. Aqui, ó. O custo em relação à receita líquida, né? Pode observar que tanto no X6 quanto no X7, nós trabalhamos dentro da receita líquida, dentro do ano. A análise horizontal, como o próprio nome diz, horizontal, ela irá comparar a evolução dos valores de um ano base, por isso que a gente chama 100, base 100, para outros anos. Tá? Então, veja só. Ó, 2006 a gente
2006 é a minha base, onde eu começo. Então, pode observar que a análise horizontal ela é 100 todinha aqui, ó, de fora a fora, ó, análise horizontal, 100. Eu parto do 100, minha base, 100. Então, vamos fazer a continha agora. Olha que tranquilo. Ó, pega lá. De 1.340, ó, minha base 100. Faz a continha de um jeito mais simples ainda. Pega 2017 e divide pela base, que é o 1.342. Então, lá em X7, perdão, isso é receita venda bruta. Vamos pela receita líquida, que é o que nos interessa. Ó, 1.426.953, que é a receita líquida em X7, dividido pela minha base, que é 992.779, tá? Observa aí o que deu. Deu 1,44, não foi? Ó. Multiplica por 100. O que deu ali? 143,73, arredondando 143,7. Aí vem a pergunta que não quer calar. E daí? Tá? E daí significa, você pode observar que não está em percentual aqui. Tá? A minha base 100. Se partiu de 100 e foi para 143, tá? Significa que em relação ao 100 que eu tenho aqui, ó, a minha receita líquida aumentou 43,7%. Só isso. Entenderam a brincadeira? Ó, quando eu divido esse sempre em relação à minha base, eu encontro o índice, que é 143. Esse 143 aqui, ó, se a base era 100, foi para 143, significa que a variação foi de 43,7%. Só isso. Difícil? E X8? É sempre em relação à base 100. Pega lá. 1.711.970. Em relação à minha base 100 aqui, ó, 992.779, multiplica por 100, olha lá, 172,44, arredondando 172,4. Olha o cursor na tela aqui. Ok? O que isso representa? Que a receita líquida... Pode falar, Danilo. O professor, por exemplo, você está fazendo aí em X8 em relação a X6, certo? Sim. É sempre em relação ao primeiro exercício? Não, né? Sempre. Sempre? Ah, tá. Ok. Por quê? Porque a minha base 100, eu estou partindo da base 100, comparando com o princípio. Caso eu fosse comparar com o X7, eu teria que transformar o X7 na base 100, por exemplo. Isso, exato. Ok. Exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Então, significa o quê? Que X8 em relação a X6, a minha receita líquida subiu 72,4%. Ficou claro isso para todo mundo, pessoal? Muito bem. Ótimo. Que bom. Quando tem um feedback, a gente vai entendendo. Vocês estão compreendendo ou não?
de novo, a pergunta que não quer calar. E daí, para que eu preciso disso? Olha como é que é interessante na análise. Vejam só. Vamos pegar aqui, ó. Compara quanto foi a variação da receita líquida e quanto foi a variação, né, da despesa operacional. Faça uma continha para chegar no 130,8 aí, até para dar uma exercitada. Faça uma continha. Vê se vocês chegam no 130,8. Como é que a gente faz isso mesmo? Olha lá, se eu pegar lá a despesa operacional, 509,818. Se eu dividir isso por 389,858, multiplica por 100, olha lá, 130,77, que arredondando, 130,8. Todo mundo chegou nesse valor? Muito bem. A interpretação disso é importante. Observe que nós tivemos uma melhora aqui, não tivemos, no lucro bruto? No lucro operacional, melhor dizendo, que era 1,4%, depois passou para 10,5%, concorda? Pois bem, contribuiu para isso também é que a receita líquida subiu de X7 em relação a X6, 43,7%. Estão fazendo essa mesma leitura que eu ou não? Olhando para esse número? Que era 100, foi para 143, então a receita líquida subiu 43,7. Pois bem. A despesa operacional, se aqui era 100 e a base foi para 130, de 100 para 130, significa o quê? Que a despesa operacional subiu 30,8%. Ora, se a receita subiu 43% e a despesa operacional subiu 30%, opa, está aí a explicação por que melhorou o meu resultado. A minha receita subiu mais do que proporcional ao aumento da despesa. E é claro que aí começa a melhorar, concorda? Faz sentido isso que eu acabei de falar? Então, veja só. A receita subiu 43%, enquanto a despesa operacional subiu 30%. Olha lá, de 100 para 130. É claro que se a receita sobe mais que a despesa, sobrou mais para mim. Então, essa é uma das análises que pode ser feita também. De praxe, a gente usa mais análise vertical do que horizontal. Acho que a vertical nos ajuda de uma mais clara, para fins do DRI. Tudo bem? Ótimo. Então, vejam só. Fazendo aí um resumão do que nós conversamos hoje aqui. Vai. O que vocês me dizem? O que nós vimos
e para que serve. Agora eu queria esse resumo da parte de vocês. O que vimos hoje e qual a utilidade disso que nós vimos. Com as vossas palavras, sem grandes rodeios. Mas quero ouvi-los. Foi discutido hoje e a utilidade disso. Bem como que, de repente, pode não ter ficado muito claro. O que eu acredito que vale a pena a gente reforçar. Tem alguém aí? Vocês foram jantar, né? Como é que dá para fazer um resumão da ópera? Ronaldão, você está caladão hoje, cara. A Milena colocou aqui, análise vertical e horizontal. Serve para saber o que fez a empresa dar lucro, o que fez dar prejuízo, perfeito. Elisama, nos ajuda a entender o que contribui para um bom ou mau resultado da empresa, ótimo. A Cris, que está com dificuldade de conexão. Mas entendeu o que nós discutimos hoje, Cris? E a Milena coloca aqui ainda, que também na análise horizontal, dá para ver o crescimento, futuros tomados, ok. Karina, análise vertical e análise horizontal. Utilidade em apurar corretamente o balanço patrimonial, oferecendo melhorias e soluções para a empresa. Dá para fazer um acompanhamento, ok. Muito bem, muito obrigado. O Ronaldo colocou lá, o diagnóstico para o futuro tomar decisão, bem, a questão do diagnóstico, fazer a leitura da situação da empresa. É diagnóstico mesmo, isso. É isso. Muito bem. Joia. Muito bem. Valeu o papo hoje, foi produtivo. Acho que alcançamos nosso objetivo. Tá bom, dá pra gente. E aí vem próximo encontro a gente trabalhar um pouquinho com exercícios, né? Colocar um balanço novo para vocês ir fazendo. Então tá jóia. Pessoal, pela atenção, pela paciência, muito obrigado. E vocês dão a gente descansar um pouquinho. Ah, sim, Cris, refaça, e se tiver dúvidas, por favor, depois. Boa noite, Milena. Então tá jóia. Então vamos descansar um pouco, né? Boa noite, gente. Bom descanso a todos.